Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Esse é o nosso canal de Filosofia e Psicologia do site do YouTube. E hoje eu vou me dar um pouco ao direito ao narcisismo. Então eu vou falar um pouco a respeito de como foi o meu contato com a filosofia, com a psicologia. Isso é uma história realmente longa, porque é uma história que remete à minha infância. Então desde a infância eu tive uma proximidade com o pensamento filosófico e psicológico, mesmo sem ter a menor noção do que era. Já deixar claro de antemão que em momento algum eu vou estar durante o vídeo querendo afirmar que a forma como eu vivi foi boa ou foi melhor do que a forma como qualquer outro viveu ou possa viver. Eu estou expondo um pouco aqui da minha vida e da forma como eu cheguei até a filosofia e a psicologia. Não significa que isso seja bom ou ruim, aí é da vida de cada um. Essa foi a forma como eu vivi, eu gosto do que eu sou hoje, da forma como eu me construí. Agora, se você acha isso bom ou ruim, aí é um julgamento seu pessoal. Também afirmar e lembrar que eu já estou informando o estilo do vídeo. Então, se você não quer saber da minha vida, não quer saber da minha história com a filosofia e com a psicologia, não precisa deixar não gostei, não precisa deixar comentário mal educado. Dá mais trabalho você deixar um comentário mal educado do que você simplesmente sair do vídeo. Então, se não quer assistir esse tipo de vídeo, mas quer assistir um vídeo na área de psicologia ou de filosofia, basta acessar o canal Filosofia da Psique, aqui embaixo no íconezinho do canal ou no nome, você clica e te envia direto para o canal. Lá a gente está com perto de 400 vídeos em diferentes áreas da filosofia e da psicologia, então basta ir lá e assistir outro vídeo. Não precisa ser mal educado, não precisa nada do gênero. Enfim, por que eu estou me dando ao direito de gravar esse vídeo a respeito da minha vida e da minha história com a filosofia e com a psicologia? Porque muita gente me pergunta isso, então como se faz questão, eu decidi por responder a essa questão. Então muitas pessoas me perguntam, tanto nos comentários do canal, quanto na página do G+, então muitas pessoas fazem essa pergunta, como que você chegou até a psicologia, como que você escolheu a psicologia, como que você se interessou por filosofia. Então não é uma coisa que eu decidi gravar, é uma coisa que se fez questão. Enfim, sem tanta enrolação, vamos lá. Eu desde pequeno eu sempre tive um pensamento filosófico, por mais que eu não fizesse ideia o que era filosofia. Então assim, eu sabia com 6, 7 anos o que era filosofia, não fazia ideia. Aliás, eu fui descobrir o que era filosofia, a forma como eu pensava era pensamento filosófico, depois dos 18 anos, quando eu realmente comecei a ler mais enfaticamente filósofos, porque até então eu na escola não tive filosofia, minha formação filosófica foi completamente independente através de leituras, realmente material, porque na escola em si eu não tive aula de filosofia e eu fui saber realmente entender o que era filosofia bem mais tarde. Então, o que acontecia? Desde pequeno eu fui uma criança de uma condição de vida, digamos, de baixo nível social, de baixas condições financeiras. Nunca passei fome, nunca passei necessidades extremas de questões básicas, mas como na minha época, por exemplo, televisão, celular, não eram coisas comuns, a internet na minha época, na região, na cidade onde eu moro, nem existia, mal existia iluminação e água encanada na região onde eu morava, inclusive a água encanada veio bem mais tarde, então até uma determinada fase da minha vida eu ainda vivenciei os poços, então tirar água de poço para usar porque não tinha água encanada, e obviamente que em uma situação social dessa, em uma região como essa, eu não tive acesso a computador nem a celular. E eu também não tive acesso à televisão. Televisão eu não tive acesso mesmo porque na época não tinha televisor em casa e digamos que nós tínhamos preocupações maiores, como por exemplo se alimentar ao invés de comprar uma televisão. E hoje, um dos maiores agradecimentos que eu tenho na minha vida é o fato de eu não ter tido televisão enquanto jovem. Eu fui conhecer a televisão depois dos meus 10 anos que eu fui
de fato assistir televisão em casa. Então eu conhecia por ver na rua, em lugares, em outras casas, mas assistir mesmo, eu só assisti televisão depois dos 10 anos. Então eu era uma criança que também não era muito sociável, porque a minha família também, a minha mãe, ela trabalhava muito, enquanto eu até hoje trabalho muito, mas enquanto eu era novo, meus pais se separaram e minha mãe teve que trabalhar muito para dar conta de sustentar eu e a minha irmã. E então ela não tinha tempo de estar saindo, indo em casa de vizinha, se sociabilizando muito. Então eu era uma criança que, quando jovem, eu não tinha televisão em casa e eu não tinha uma boa sociabilização. Então eu era sozinho e sem muita distração. E isso eu considero como um dos principais constituintes no meu pensamento filosófico, porque justamente aí eu gravei recentemente, se quiserem assistir, está no canal, um vídeo falando a respeito da importância do ócio que os gregos davam. Então é justamente nesse não ter o que fazer que você desenvolve coisas. E aí talvez nisso também, recentemente eu estava avaliando, que talvez nisso que eu tenha certo fascínio pelo caso da Ana O, que é um caso atendido pelo Joseph Breuer. Já existem alguns vídeos no canal a respeito. Eu estou inclusive, escrevi recentemente, em colaboração com a minha orientadora, um artigo a respeito. Estamos em vias de publicar, aí tentando publicação. E talvez me encante tanto o caso da Ana O, justamente porque em certo aspecto eu me identifico com algumas coisas dela. Por exemplo, a Ana O, ela quando jovem e até a sua fase do desenvolvimento da sua doença, ela tinha uma atividade imaginativa muito grande. Então ela chamava, o Joseph até nomeou como o teatro particular da sua paciente, porque ela criava cenas, encenações na busca de tornar a sua vida um pouco menos tediosa. E nós sabemos que isso é muito influente para o desenvolvimento intelectual, isso é muito influente para vários aspectos do psiquismo. Novamente, não estou dizendo que isso seja bom, não estou dizendo que privar uma criança de televisão e de vida social seja bom. Eu estou afirmando que comigo aconteceu isso e a consequência disso foi essa. Pode ser que com outras pessoas fosse completamente outra consequência. Mas para mim a consequência de não ter uma vida social muito ativa e de não ter televisor para me distrair, menos ainda internet, celular ou qualquer outra coisa, tendo apenas brinquedos simples de madeira que também demandam a utilização da imaginação, isso fez com que desde muito jovem eu criasse muitas cenas, eu fantasiasse coisas bastante elaboradas. E isso foi muito, me auxiliou muito na minha constituição psíquica. O fato também de eu morar num lugar que tem um terreno amplo, que me possibilitou um bom espaço também para exercer a minha imaginação, para me deslocar, também pode ter sido um fator contribuinte. E devido a todas essas condições, eu desde muito jovem eu pensava muito a respeito de coisas do mundo. Eu me recordo assim muito claramente de alguns dos temas que eu costumava pensar muito, que eram, por exemplo, temas relacionados, por exemplo, ao machismo, que era uma coisa que eu presenciava muito na minha época de 88, final de 88, obviamente nessa época eu estava nascendo, então não é uma época ainda que eu peguei e entendia, mas a partir de 92, 94, que eu já tinha um tanto de entendimento a respeito do mundo, eu pensava muito acerca de coisas que eu via à minha volta. Coisas relacionadas muito com a depreciação da mulher, relacionadas com questões de homossexualidade, relacionadas com questões, por exemplo, de preconceito racial. Então eram coisas que eu via no meu contexto, apesar de eu não ter uma socialização grande, eu via nas pessoas poucas com quem eu tinha contato esse tipo de situação. E isso me levava a pensar a respeito disso, o que gerava isso, por que as pessoas agiam desse modo. Por exemplo, eu pensava muito a respeito da ideia de Deus, que era uma ideia que a minha família era, na época, católica, e tinha então essa presença de conteúdos religiosos dentro de casa, e eu sempre me questionava a respeito da existência de Deus, qual o sentido de existir um ser como esse, seria possível a existência de um ser como descrito, e tudo isso posteriormente eu viria a compreender que é o pensamento filosófico.
Então isso não é ser filósofo, isso é exercer pensamento filosófico. Então essa ideia de se questionar a respeito do funcionamento da sociedade, a ideia de se questionar a respeito da existência ou não de divindade. Eu lembro que uma coisa que me torturou por muito tempo, durante o início da minha infância, ali meus 6, 7, até creio que por volta dos meus 10 anos, eu me torturei muito com a ideia da morte. Mas como assim a minha vida é finita? Como assim eu vou morrer? Lembrando aqui também, você não tem obrigação nenhuma de acreditar no que eu estou falando. Eu estou relatando minha experiência de vida. Você acredite, queira ou não. Eu não tenho também obrigação nenhuma de convencer ninguém a nada. Possivelmente o meu pensamento, como ele se constitui hoje, a forma como eu manifesto minhas opiniões nos vídeos, não surgiu do nada. Então, se eu não tivesse tido uma construção psíquica semelhante, possivelmente eu não seria o que sou hoje. E não também que eu seja melhor do que ninguém, não que isso me faça bom, mas é a forma como eu me configuro e eu gosto da maneira como eu me configuro. Como eu disse, já avisei de antemão no vídeo, eu me reservei hoje ao direito do narcisismo. E isso foi por muitos anos. Uma pessoa também foi muito influente nesse início da minha formação intelectual e da minha formação de pensamento foi a minha irmã. Então eu tenho uma irmã que é 9 anos mais velha que eu, e essa diferença de idade fazia com que ela, quando eu estava nos meus 6 anos, 7 anos, ela já estivesse em uma fase adolescente, de um desenvolvimento intelectual maior, e isso foi muito contribuinte para o meu desenvolvimento, porque ela discutia muito isso comigo. Então ela é uma pessoa que me dava muito acesso, sempre me deu, até hoje ainda a gente tem frequentemente algumas discussões, alguns debates interessantes, e ela foi uma pessoa que me deu muita brecha para discutir com ela questões como o preconceito, questões como a própria ideia da inferiorização da mulher que a nossa sociedade tem, mas já teve de maneira mais enfática ainda. Então várias questões desses aspectos eu discuti e debatia muito com ela, e isso também favoreceu muito o meu desenvolvimento intelectual. E posteriormente eu fui para a escola nunca foi uma experiência muito boa para mim, então eu costumo brincar que eu aprendi o quanto é bom estudar quando eu me livrei da escola. Mas enfim, quando eu fui para a escola, eu tive acesso à biblioteca, que seria assim um grande encanto para mim. A minha irmã também é uma pessoa que lia muito na sua adolescência, e inclusive muitos dos livros ela lia para mim em voz alta. Então era muito, também isso foi muito contribuinte, e eu tive acesso a livros assim que entrei na escola, e quando aprendi a ler, obviamente também passava boa parte do meu dia na biblioteca. Devido a não ter tido sociabilização anterior, a minha sociabilização na escola também não era das melhores. Isso só iria trabalhar muito à frente que eu conseguiria estabelecer relações sociais mais equilibradas, mas durante a minha infância eu tive muito pouca sociabilização, e isso fazia com que eu tivesse muito tempo na biblioteca. E na biblioteca eu lia vários livros de várias questões diferentes. Eu lembro que a ciência, na minha época, nós tínhamos uma matéria intitulada Ciência, onde a gente via coisas da astronomia, coisas um pouco relacionadas superficialmente com química e biologia, e isso era intitulado como Ciência. E eu lia muitos livros de ciência, eu gostava muito. Eu cheguei inclusive a escrever muitos manuscritos sobre astronomia, que era uma coisa que me encantava muito, a questão do sistema solar, os planetas, a ideia do universo, a possibilidade de um universo infinito, ou a possibilidade de mais de um universo, tudo isso sempre me encantou bastante. Um dos primeiros livros que eu tive acesso e tem uma representação muito grande para mim, e eu fui reler ele somente mais tarde, é O Pequeno Príncipe. Então foi um dos primeiros, se não, creio eu que o primeiro livro mesmo, eu já lia histórias em quadrinhos, mas o primeiro livro de fato que eu li foi o livro do Pequeno Príncipe. E é um livro que foi também muito representativo na minha formação intelectual. E devido a esse contato com os livros e uma constante leitura, então eu já vinha há muito tempo desenvolvendo essa ideia do pensamento filosófico.
e que mais tarde, aí já depois da minha adolescência, por volta dos 18 anos, quando eu entrei na universidade para fazer o curso de História, que eu não cheguei a concluir, que eu iniciei ele e acabei abandonando, nesse período eu comecei a ler mais enfaticamente vários filósofos, então eu tinha contato muito com textos breves, coisas pequenas de filósofos. Eu nunca tinha contato com textos mais extensos, mais pesados, mas por volta dos meus 16, com 16 eu já comecei, 16 eu tive contato com o Maquiavel, que seria um dos meus filósofos favoritos, até hoje permanece como um deles, estando em pé de igualdade Friedrich Nietzsche. Então eu conheci Nicolau Maquiavel, fui estudar O Príncipe, posteriormente eu viria a conhecer Aristóteles, Platão e estudar eles. E assim eu comecei a entender que tudo aquilo que eu pensava e exercia durante a minha infância era pensamento filosófico. E junto com todo esse questionamento da sociedade, junto com todo esse pensar do porquê que as pessoas agiam assim, porquê que as pessoas acreditavam em um Deus, porquê que as pessoas morriam, junto com tudo isso, vinha também a questão do pensamento psicológico, que tem sua origem na filosofia. Então, essa questão de se questionar a respeito da sociedade, se questionar por que existe crime, por que uma pessoa rouba a outra. Eu lembro que era uma coisa assim muito traumatizante para mim, de certo aspecto, até na infância, pensar que existiam pessoas capazes de matar outras sem motivo nenhum. Isso me gerava muita revolta. Pessoas capazes de roubar outras sem motivo aparente. E aí só mais tarde eu entender questões de desigualdade, questões de marginalidade social. Mas, enfim, nessa época eram coisas que se faziam para mim questão a se pensar. E isso faz parte do pensamento psicológico. Então, assim como eu tive meu contato com a filosofia, com o pensar filosófico ao menos, ainda muito na infância, igualmente eu tive com o pensar psicológico. Mas eu só entenderia tudo isso, que era pensar filosófico, que era pensar psicológico, muito mais tarde, quando eu teria contato de fato com filósofos, com a teoria filosófica, com teorias psicológicas, aí eu reconheceria muita coisa do que já se fazia questão para mim ainda na infância. Então eu costumo dizer que eu não escolhi a psicologia e não escolhi a filosofia. Atualmente eu estudo oficialmente psicologia, filosofia é um estudo independente, que eu faço por conta própria, sem nenhum tipo de acompanhamento didático de professor ou de necessariamente de uma instituição. Então eu não estudo oficialmente filosofia, eu estudo oficialmente psicologia. Filosofia eu estudo por curiosidade mesmo, por conta própria, e com conhecidos que são filósofos, que têm essa formação, então sempre estão me orientando algum material, me indicando alguma coisa, a gente sempre está debatendo. E eu costumo mencionar que nem escolhi a psicologia nem a filosofia, ambas me escolheram, justamente por essa questão. Então, antes mesmo de eu entender o que era psicologia, o que era filosofia, eu já tinha no meu pensar questões da psicologia e da filosofia. Então, elas de fato me escolheram na minha forma de pensar, na minha forma de me posicionar em relação ao mundo, na minha forma de ver o mundo, muito antes de eu entender o que de fato era a psicologia e o que é a filosofia. É isso, então o meu contato com essas áreas foi ainda muito jovem, mas eu só fui entender isso muito mais tarde. Para quem tinha curiosidade de saber a respeito, espero que isso tenha satisfeito parte da curiosidade do pessoal, de como que eu tive contato com essas áreas. A psicologia eu fui escolher muito mais tarde, então eu entrei primeiro, iniciei História, porque era inicialmente o que tinha mais contato comigo. Contato não, é o que eu tinha maior possibilidade. Porque como eu trabalho desde muito jovem, nunca passou pela minha cabeça fazer um curso integral. E psicologia sempre foi integral. Em universidades públicas, em geral, sempre é integral. Então nunca se fez questão para mim fazer psicologia. Por mais que eu tivesse uma atração pela área, era impensável para mim entrar para psicologia porque era um curso integral.
História era o que eu tinha de maior apreço. Eu tinha uma professora no colégio que foi uma das melhores professoras que eu tive de história. Ela foi muito influente nessa escolha, então como era uma pessoa que me fez me apaixonar pela história, e ainda até hoje eu sou muito encantado e apaixonado por essa área, eu acabei escolhendo, que era um curso noturno, então eu tinha a condição de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Acabei não dando conta, o curso era bem pesado e o fato de trabalhar não favorece muito a você conseguir encaminhar o curso da maneira adequada e esperada. Posteriormente eu desisti dele, fiquei um bom tempo sem estudar, só trabalhando. Estudava, mas por conta, lendo livros sempre. Isso não era nem para mim, não se fazia questão de estar em uma instituição para estudar. Isso sempre foi um fascínio para mim, eu sempre fiz por prazer mesmo, então sempre lia constantemente filósofos. Depois que comecei, um pouco antes de entrar para a história, eu comecei a ler filósofos e não parei mais. E posteriormente eu acabei iniciando um curso de agroecologia pelo Instituto Federal. Este sim eu concluí, me formei em agroecologia, e nesse período ocorreu de eu ter dado uma folga no meu trabalho contratado, então não era funcionário de ninguém, eu acabei trabalhando por conta, então eu desenvolvi um serviço que era autônomo, e eu vi a possibilidade nesse momento de ficar sem trabalhar para poder me dedicar a um curso integral. E aí que teve de fato a possibilidade de eu entrar para a psicologia depois de ter concluído a agroecologia. Então, áreas bem diferentes, mas de fato o que me atraía muito sempre foi a filosofia e a psicologia. A agroecologia entrou mesmo como uma curiosidade. Eu queria saber o que era agroecologia e fui me formar na área para descobrir o que era. Foi bem nesse estilo mesmo, uma coisa quase até impulsiva de certo modo, e que eu gostei muito de conhecer, foi muito bacana, e até hoje trago muitas coisas que ainda me são muito úteis, mesmo dentro da psicologia, no pensar na psicologia, me são muito úteis questões que eu aprendi com a agroecologia. É isso, espero que vocês tenham gostado de assistir este vídeo. Se gostou, clica no gostei. Como eu mencionei anteriormente, hoje eu me dei o direito um pouco do narcisismo aí, porque se fez questão, então as pessoas questionaram como que eu tinha chego até a psicologia ou até a filosofia, muitos também perguntaram, dessa maneira, desse modo. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.